A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, mais um dia de uma live. Aqui quem vos fala é seu irmão Emerson. Hoje é sexta-feira, 12 de junho, 4h20 da manhã. Glória a Deus, como diz aí fora, hoje é dia dos namorados. Glória a Deus. E Deus tem um presente para nós, uma palavra onde vai nos dar discernimento, vai nos dar aprendizagem, porque veio quentinho do céu, porque só o Senhor é Deus, só Jesus salva, glória a Deus. Meus irmãos, entrem nesse canal, Momento Único Oficial com 2F, glória a Deus. Meus irmãos, temos uma palavra maravilhosa que está em Jeremias 27, somente um versículo. Jeremias 27, capítulo 27, versículos 17, que diz assim: não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia, e vivereis, porque se tornaria esta cidade em deserto. Meus irmãos, que palavra abençoada. Meus irmãos, nós temos que entender que qualquer palavra da Bíblia é palavra de bênção, mesmo que seja palavras que, se ao primeiro momento você olha assim, você se escandalize, mas lendo o texto todo e o contexto, sabendo discernir o que está escrito, nós saberemos que toda a palavra da Bíblia, ela vem para nos abençoar. Até a palavra de correção que está na Bíblia, ela vem para nos abençoar, ou seja, para nos aperfeiçoar cada vez mais. E temos que ter discernimento que Deus, ele ensina. A tua palavra é somente para ensinar, nos consertar, nos transformar, nos conformar que ele é Deus e ele tem o melhor para nós. E muitos não aceitam, mas o que é cristão, o que está verdadeiramente na palavra do Senhor, sabe que Deus, ele sempre será justo, correto e certo. Nós que somos errados, nós que somos pecadores, nós que somos desobedientes à palavra de Deus. E tudo que está escrito aqui é verdade, é verdadeiramente verdade aos nossos olhos. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia, e vivereis, porque se tornaria esta cidade deserto? Meus irmãos, esse capítulo 27 é uma profecia sobre a vinda de Nabucodonosor. O Senhor, ele fez Nabucodonosor crescer tanto que ele tomou muitos países em seu derredor. Nabucodonosor se transformou na praticamente primeira potência mundial. E, no entanto, foi referência até nos dias de hoje. A grande Babilônia, em Apocalipse, meus irmãos, Jesus, ele está vindo, meus irmãos. Não há tempo para brincadeira. Jesus, ele está vindo. E Deus, como ele é o dono de tudo, o dono de todos, ele faz o que se apraz no teu coração, mas para a correção do ser humano. Jesus, ele é o dono do mundo. Ou seja, ele colocou Nabucodonosor para corrigir nações que estavam errado perante ele. Naquela época, meus irmãos, só os judeus eram o povo de Deus. Naquela época, Jesus ainda não tinha vindo, mas o Senhor, ele estava se aprimorando o povo para que o povo conhecessem a palavra de Deus. Um exemplo. Nós estamos errados, nós somos pecadores, isso é fato, nós somos pecadores, nós somos errados, então nós temos que nos consertar na presença de Deus a todo momento.
A desobediência de Israel, junto com a desobediência dos outros países vizinhos, que seria Edom, Amon, Tiro, Sidom, todos esses reis, Moabe, todos esses reis receberam uma mensagem de Jeremias. E ele disse a Jeremias, Jeremias, faz uma canga e tiras de couro e põe ao teu pescoço, simbolizando o jugo no pescoço, simbolizando que todas aquelas nações, inclusive Israel, entrarão no jugo de Nabucodonosor, porque Deus levantou um exemplo. Certa forma, isso já aconteceu comigo, certa forma você consegue um trabalho. Só que veja bem, esse trabalho foi dado por Deus, foi uma porta que Deus abriu. Só que nesse trabalho, olha só as coisas de Deus, nesse trabalho tem o seu patrão. Só que o seu patrão, ele te paga bem, te dá condições de trabalho maravilhosas, porém, parece que você não se bate muito com ele. Pensou nisso? Exatamente isso. Isso é a porta de Deus. Tem certas formas que você não vai gostar do jeito de falar, do jeito de agir, do jeito de ambiente, mas aquele ambiente, ele está produzindo obediência na tua vida. Aquele ambiente, ele está produzindo fidelidade a Deus na tua vida, porque Deus, ele sempre tem um plano para todos nós. E o plano de Israel não era diferente. Qual que era o plano de Israel? É servir a Nabucodonosor. E para que nós possamos entender o contexto, que assim, se Israel não obedecesse a Nabucodonosor ia destruir a cidade de Jerusalém, inclusive o templo de Jerusalém, inclusive tomar todos os utensílios de Jerusalém. Aí que surge os falsos profetas, que diz assim no versículo 14, e não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo, não servireis ao rei de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Não, vai ficar tudo bem, não precisa servir a esse rei, não precisa servir porque nós somos livres. Eu vou te falar uma coisa, nós somos livres, sim, mas até o momento que nós somos obedientes a Deus. Nós somos livres para fazer o que quiser. Mas a obediência de Deus, ela vem acima de tudo, porque Deus, ele sempre tem o melhor para nós. E por causa desses falsos profetas, olha só, que muitos estão profetizando coisas que não é de Deus por aí. Muitos profetizam coisas que não vêm da parte de Deus. E muitos estão acreditando, os fins dos tempos estão acabando. E muitos estão indo de certo para a ladeira abaixo, acreditando em falsas mentiras. Por quê? Porque não tem conhecimento das Escrituras. Está aqui, ó. As Escrituras Sagradas. Leiam, orem, busquem discernimento da palavra do Senhor para entender o que o Senhor tem para nós. E esses falsos profetas profetizam coisas que não vêm do Senhor, do seu próprio coração enganoso e perverso, enganando o povo. Mas Deus diz, obedeçam Nabucodonosor e viverão, e ele não atacará o templo sagrado de vocês. Mas eles acreditaram no homem e não em Deus. E aí aconteceu o que tinha acontecido. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, pôs fogo em Jerusalém, queimou o templo e levou cativos os judeus por 70 anos. E nesses 70 anos, Deus, ele levantou muitos profetas, Oséias, Ageu, Jeremias, Isaías e Sofonias e todos mais. Zacarias, que profetizou muito, Ezequiel quase no finalzinho. Meus irmãos, tudo acontece pela desobediência. Desobediência, porque Deus, ele tem o melhor. Se Deus, ele te abrir uma porta e por algum motivo você não
não se dá bem nessa porta, acredite, porque essa porta Deus ele vai abrir uma melhor. Aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo. Eu não gostava da onde eu estava, mas foi Deus que me colocou lá. Para quê? Para me ensinar. Oh, glória a Deus. Para me ensinar, para me amadurecer. Para me amadurecer e me ensinar, porque tem coisas maiores. Porém, temos que passar pelo crivo, temos que passar pela letra, temos que passar. Porque muitos profetizam que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai te abençoar. Vai, mas tudo tem a tua consequência, tudo tem o teu preço. Meus irmãos, Deus ele não vai fazer algo sem antes trabalhar na sua vida. Deus estava trabalhando em Israel. Israel não quis obedecer. O que aconteceu? O pior aconteceu. Nabucodonosor entrou e queimou tudo. Era simplesmente Israel obedecer a Nabucodonosor. E a Nabucodonosor não queimaria a cidade de Jerusalém, não queimaria o templo, não roubaria os utensílios de ouro que eram dedicados a sacrifício ao Senhor. Porém, ouviram a voz do homem para não servir Jerusalém, para não servir Babilônia, Nabucodonosor, aconteceu o que aconteceu. Meus irmãos, quando Deus fala, nós possamos até no primeiro momento falar, não sei o quê, mas faça, ouve a voz de Deus, faça, que no final tudo ficará bem. Meus irmãos, nós temos que entender que todas as bênçãos que virão sobre nós é pela obediência. Lá em Deuteronômio 28:2, no terceiro livro da Bíblia, por aí, o terceiro livro da Bíblia, diz assim: e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ouviu a voz de Deus? Está ouvindo a voz de Deus? Então todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, porque ouviu a voz do Senhor teu Deus. E depois nos próximos versículos, se caso não ouvires a voz do Senhor teu Deus, não receberá bênção nenhuma. Meus irmãos, nós temos que entender que Deus ele é soberano em todas as coisas. Ele fez tudo acontecer da maneira dele, da maneira correta e reta e justa. Se algo acontece conosco, porque é permissão de Deus. Meus irmãos, não se encantem por falsos profetas que nós somos coitadinhos, que nós não merecemos isso. Esquece isso, meus irmãos, esquece. Nós nunca fomos coitadinhos, nós nunca fomos coitados, nós nunca fomos inocentes, até porque Deus não tem ninguém por inocente. Somos culpados de todos os pecados que nós cometemos. Isso é fato, isso é realidade, isso é a palavra de Deus, isso é a verdade que nos acompanhará até ao tempo final, até a vida eterna. Aqui nós estamos de passagem. Aqui nós temos que fazer a vontade de Deus e fazer tudo aquilo que Deus nos mandou, tudo aquilo que Deus nos proporcionou, a obedecer a palavra dele, andar reto diante do Senhor, porque o mundo que está aí fora, que está praticando maldade, praticando pecado, praticando iniquidade, praticando todos os erros, esse mundo vai queimar a fogo. E não queira participar no mundo, porque o mundo jaz do maligno. Participe da ceia do Senhor, fique certo, fique firme na palavra de Deus, porque Deus te dará livramento, porque Deus te dará felicidade que está guardada no céu. Alabassuricanta, alabassúbia, xalabalassou, cantalabas. Meus irmãos, isso é forte. Não caiam em ladainhas. Não caiam em ladainhas de profetadas, de falso profeta, dizendo que nada vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, porque assim diz o Senhor: se não obedeceres a minha voz, se não obedeceres a minha voz, nenhuma bênção virá sobre ti. Mas se obedecer,
trarei as bênçãos diante de ti e elas te alcançarão. Mas quando ouvires a minha voz, praticar o que eu te digo hoje, meu filho, obedeça a voz de Deus, não obedeça a voz de homem, porque o homem ele é pecado. Deus, criador de tudo e de todos, só Deus faz acontecer na tua vida. Leia as escrituras, ore mais, sem cessar. Ore. Está orando? Ore mais. Está buscando? Busque mais a presença do Senhor. E o Senhor te revelará qual é a boa e agradável vontade de Deus. Aleluia. Meus irmãos, a cada dia que passa o Senhor, Ele fala muito aos nossos corações. Deus, Ele é Deus, sempre da retidão, da verdade e da justiça. A justiça é a base do teu trono. Lembre-se, o que o homem fizer, ele pagará. Toda palavra ociosa que sair da boca do homem, ele dará conta no juízo final. Não pense que nós somos coitados. Nunca fomos e nunca seremos. Seremos sim pecadores, mas sempre recebendo a misericórdia de Deus para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Meus irmãos, se aprofundem mais na palavra, se aprofundem mais na oração. Se ouviu alguma palavra e alguma coisa nos púlpitos, vá para a Bíblia, analise se aquela palavra falada é verdade, se aquela palavra falada é realmente o que está escrito na Bíblia. Porque as escrituras sagradas, essas aqui, é a maior revelação que você tem. É a maior revelação que nós temos. É a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Obrigado por estar aqui até agora. Aqui é o seu irmão Emerson, no canal @Momento Único Oficial com 2 Fs. Glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigado. A cada dia que passa, o Senhor, Ele purifica nossos corações com a palavra dEle. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela nos atrai até a eternidade. Amém? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Senhor venha resplandecer a glória dele na tua vida. Amém? Até mais.